Eu parei de tomar antidepressivo depois de 13 anos tomando e muita coisa na minha vida tá mudando. Eu sentindo que eu tô reaprendendo a viver, reaprendendo a ser um ser humano depois de tanto tempo. Sentindo como se eu fosse um robô que precisasse de uma pilha todos os dias pra funcionar. E sem ela eu começava a passar mal e essas paradas. Então eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui. Oi, eu sou o João, eu tenho 29 anos e há 2 meses eu não tomo mais antidepressivos. E esse vídeo aqui, o intuito dele é só começar a gravar, falar sobre as coisas que eu gosto de falar, que eu penso muito sobre e que talvez possa comunicar com alguém que esteja passando por uma parada parecida. Não tenho intuito nenhum com esse vídeo, nem vou divulgar, nem nada do tipo. Se alguém achar que legal, eu fico muito feliz, mas pretensão zero. Bom, tem cerca de 2 meses que eu parei de tomar remédio e eu parei da forma mais errada possível. Eu parei por conta própria. O meu psiquiatra, da última vez que eu comentei com ele sobre isso, não tinha permitido. Eu tomava doses altas de remédio e simplesmente resolvi parar. Ao longo desses 13 anos eu nunca nem tinha tentado parar de tomar remédio. Essa parada passou pela minha cabeça às vezes, mas eu ouvia muitas coisas como tipo, a sua depressão é crônica, os remédios são como óculos, se você não usar, você não enxerga. E eu acreditei nisso por muito tempo. Talvez seja verdade, mas hoje eu coloco isso bastante em dúvida. Eu tomei vários remédios ao longo da minha vida. Comecei tomando um, que eu nem lembro o nome, qual que era o princípio dele, mas já tomei escitalopram, tomei bupropiona, tomei sertralina, tomei remédios pra dormir, remédio pra ansiedade, remédio pra pico de ansiedade. Eu devo ter tomado pelo menos uns 6 tipos diferentes de remédio ao longo da minha vida de depressão e eu me sentia por muito tempo dopado. A principal parte que me fez querer parar de tomar remédio, eu querer uma mudança na minha vida, é quando eu comecei a perceber que eu não tava vivendo, eu tava só existindo. De uma maneira muito triste, porque eu queria só dormir, eu não tinha vontade de sair da cama. E o dia que me deu realmente o toque disso, a virada de chave nisso foi quando eu dormi por 18 horas seguidas num dia comum. Eu passei um período da minha vida acordando só para trabalhar. Eu trabalho com restaurante, trabalho almoço e janta, então eu acordava para ir para a hora do almoço, chegava atrasado, trabalhava, ia embora, dormia, nem almoçava, acordava de novo para ir na hora da janta, comia um hambúrguer na hora da janta, voltava para casa e dormia de novo até o dia seguinte. Isso estava me deixando muito triste, muito desanimado. Foi quando eu procurei o psiquiatra, mudou meus remédios, deu um pico de energia por um certo tempo, mas logo depois voltou a mesma coisa, né? E, enfim, ao longo desses 13 anos eu nunca esqueci de tomar remédio, ou quando esquecia, tipo, esqueci durante metade de um dia, assim, já começava a passar super mal. Me sentia exatamente um robô que se não colocar as pilhas não vai funcionar no dia, e isso é horrível. E eu comecei a pensar sobre como seria se eu não tivesse dinheiro para comprar os remédios. Como eu seria se não existissem remédios. Teve algum tempo da história que remédios assim não existiam, e as pessoas tinham que fazer alguma coisa. Então, às vezes, está relacionado a comportamento, às vezes isso está relacionado aos estímulos que a gente tem no dia a dia, né? A gente vive uma vida muito mais acelerada, muito mais tecnológica, muito mais cheia de informação e às vezes a resposta não está no remédio e sim no comportamento. E essas paradas começaram a entrar na minha mente, mas toda vez que eu comentava sobre parar de tomar remédio, eu era cortado por quem quer que seja família, amizade, médico, enfim. E aí, até que 2 meses atrás, algum tempo antes do meu aniversário, um mês antes do meu aniversário, de 29 anos, eu esqueci de tomar remédio. E aí eu fui dormir à noite e eu falei, nossa, esqueci de tomar remédio, né? Meu remédio eu tomava assim que eu acordava. Esqueci de tomar remédio hoje, mas eu não tô passando mal. Amanhã eu tomo. E aí cheguei no dia seguinte e demorei pra tomar. E eu percebi que eu não tava passando mal, como eu sempre passava. Geralmente dava 4 horas, 5 horas que eu acordei sem tomar remédio, eu já começava a passar mal, começava a me dar tontura. E nesse segundo dia eu não passei mal. Eu falei assim, cara, eu vou tentar ficar mais um dia sem remédio, vou ver o que acontece. E aí do segundo pro terceiro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, muito especial, que foi a virada de chave total pra mim. Do segundo pro terceiro dia, meu cachorro me acordou 6 da manhã pra dar comida. Eu levantei, dei comida pra ele e eu não quis voltar pra cama. E foi a primeira vez que isso aconteceu em muito, 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 muito tempo. Eu não lembro quando foi a última vez que eu acordei com vontade de ficar de pé. E aí eu não tive vontade de ir pra cama. Eu tive vontade de fazer qualquer coisa que não fosse voltar pra cama. Comecei a arrumar minha casa e comecei a cuidar dos meus cachorros e passar tempo com os meus cachorros. E na hora eu associei isso ao remédio, né?
Não sei se de forma correta ou não, mas associei isso à falta do remédio. E eu fiquei muito feliz. Só que aí no final do terceiro dia começou a me dar um pouco de tontura. E eu sabia que isso era do remédio. Mas eu falei, eu quero tentar de novo, eu quero ver como vai ser amanhã. E aí eu dormi de novo sem o remédio. E no quarto dia eu despertei de novo, cara. 6h30 da manhã. E foi ali que eu decidi. Eu falei assim, cara, eu quero realmente tentar. Eu quero tentar, eu quero ver até onde eu consigo ir desse jeito, porque a coisa mais feliz do mundo pra mim, naquele momento, foi conseguir sair da cama, foi conseguir não passar 14, 16 horas na cama. Então, eu fiquei muito, muito feliz de conseguir acordar, de despertar, e aí eu saí pra caminhar, e eu limpei minha casa, que já tava começando a ficar desleixado, porque eu tava muito deprimido, e eu preferia deitar e esquecer os problemas do que fazer o básico. E no quinto dia, cara, aconteceu uma parada muito especial pra mim, que foi, em definitivo, o que me fez querer parar de vez de tomar remédio. Que quando eu era criança, eu era uma criança muito, muito chorona, cara. Eu sempre fui muito chorão, sempre fui muito sentimental, sempre fui muito sensível. Inclusive, quando eu era pequeno, eu sofria bullying por causa disso. As pessoas me zoavam muito porque eu chorava muito fácil. Qualquer coisa eu chorava. E as pessoas olhavam pra minha cara, começavam a rir, eu começava a chorar já. E foi um terror isso. E eu tinha muita vergonha de chorar quando eu era pequeno, né? Tive um episódio na minha vida que eu mudei de cidade com 13 anos. E aí aconteceu uma parada e eu chorei com 13 anos na frente de todo mundo da escola nova, da minha sala nova, né? E, putz, eu fiquei morrendo de vergonha. E eu era um moleque de 15 anos, 14 anos chorando. E, enfim, isso sempre foi uma parada de muita vergonha pra mim. O que é idiota pensando hoje em dia, mas naquela época me causava vergonha. E aí, nesse quinto dia, sem remédio, quinto, sexto dia, não lembro direito, acho que foi o quinto. Eu tava andando de carro, ouvindo música, e aí começou a tocar uma música do Detonautas que eu ouvia quando eu era criança, e me deu vontade de chorar, mano. Me deu muita vontade de chorar, e eu comecei a chorar ouvindo Detonautas. E cantar a música, e me lembrou umas paradas, e naquele momento que eu comecei a chorar, eu me conectei de novo com o Joãozinho de quando eu era criança, de o Joãozinho que via uma coisa bonitinha e chorava, que via criança fofa e chorava, que via cachorro e chorava, que dava vontade de chorar e chorava. E foi tão impactante isso pra mim, porque nesses últimos anos todos, medicado, né, remediado, eu sinto que eu tinha muita dificuldade de chorar. Minha cabeça inchava, eu ficava dolorido, meus olhos começavam a arder, minha cabeça ficava vermelha, eu queria chorar e não conseguia chorar, e tipo, chorei pouquíssimas vezes, que foram em situações extremas, quando eu perdi meus gatinhos, ou em términos de relacionamento, enfim, então eu tinha me afastado da minha essência de chorar, eu tinha perdido a habilidade básica de chorar, e quando eu chorei ouvindo Detonautas, porque me lembrou coisas felizes, e cantando no carro com a música alta, cara, mudou minha vida completamente, e ali eu falei, eu vou assumir o que for aqui pra continuar me sentindo assim, porque eu me senti vivo de novo pela primeira vez. Não necessariamente pela primeira vez, eu posso estar sendo injusto, mas em muito, muito tempo eu me senti feliz e conectado comigo de novo, né? E foi uma mudança muito louca, cara. E eu passei por muita coisa depois desse quinto dia, né? Fui piorando muito na questão da abstinência do remédio, né? Começou a bater muito forte, eu comecei a passar muito mal. Avisei minha irmã e ela me deu todo o suporte possível. Ela falou assim, cara, o que você tá fazendo é errado. Inclusive, uma coisa muito importante de falar, não é porque eu fiz e eu tô assim hoje que é o certo a se fazer, tá? Nunca ninguém deve parar de tomar remédio do nada, principalmente doses altas como eu tomava. Se você quer fazer isso, faça com recomendação médica, faça perto de alguém, faça com consciência, porque não é certo, não, eu sei que o que eu fiz não é certo. Eu criei uma rede de apoio e eu tava a todo momento disposto a voltar a tomar remédio assim que precisasse, caso as coisas começassem a ficar feia, né? Então eu sei que o que eu fiz é errado, eu sei que não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra todo mundo, então se você tem interesse em fazer isso, faça com acompanhamento, faça da maneira certa, né? Eu posso ter dado sorte só. Enfim, então eu avisei minha irmã me deu todo o suporte, eu passei muito, muito mal, eu não conseguia virar minha cabeça assim, que me dava vontade de vomitar. E eu fui enfrentando isso e foram alguns dias assim, algumas semanas assim. Eu fiquei mais ou menos uns 14 dias, né? Até o 15º, 16º dia eu fiquei com muita, muita tontura. Inclusive, um dia que eu achei que tava bom e fui passar um pouquinho do ponto com atividade física, eu desmaiei, né? E eu não sou uma pessoa que costuma desmaiar. Então, sim, eu senti muito isso. Outra coisa que aconteceu muito comigo também, eu senti muita, muita, muita irritabilidade. Muita. Eu comecei a ficar muito irritado e estressado com muita coisa que acontecia. Então eu fiquei tudo cagado, cara. E acho que a principal parte realmente que me impactou foi essa questão da irritabilidade. Mas entra numa questão filosófica muito louca também, que eu comecei a pensar que eu tô irritado porque os meus hormônios estão errados, porque os meus hormônios estão bagunçados, porque a minha vida tá bagunçada, porque a ausência do remédio tá mexendo na química do meu corpo, ou eu tô irritado porque antes as coisas aconteciam da mesma
mesma forma, só que ao invés de ter que lidar com elas, eu dormia. E foi quando as coisas começaram a ficar muito loucas pra mim e eu percebi que eu precisava de ajuda. No momento eu não tava fazendo terapia, mas comecei a buscar e desesperadamente fui atrás de um terapeuta e cacei alguns até que eu consegui achar uma que hoje tá me ajudando muito. Inclusive eu tô tendo que ir 2 vezes por semana porque eu não tô conseguindo segurar o ímpeto e a ansiedade de lidar com as coisas que antes eu não lidava, eu dormia. E tem sido uma experiência fantástica, cara. Hoje já fazem 2 meses que eu parei com os remédios e eu sinto que a irritabilidade abaixou um pouco. Não sei se é por conta do meu corpo acostumando sem a química do remédio, não sei se é por conta da terapia. Peço perdão pra minha terapeuta que tá tendo que me aguentar às vezes 2 vezes na semana, porque é tanta ansiedade, é tanta coisa acontecendo. E é nesse quesito que eu falo que eu tô reaprendendo a viver. Porque eu tô tendo que lidar com as emoções de uma maneira diferente, né? Antes as pessoas eram maldosas, as pessoas faziam brincadeiras que me incomodavam muito e eu só relevava, dormia, amanhã é o outro dia. E hoje eu tô acordado, eu não quero ficar na cama mais 16 horas, então eu tô tendo que lidar com isso, com a frustração, com a irritabilidade, com as pessoas cruéis e com as coisas acontecendo da forma que eu não quero. E tem sido uma jornada muito interessante. E hoje eu não gostaria de voltar para os remédios, né? Eu já tive um caso no meu passado de tentativa de ir embora e eu sei que eu não sou corajoso o suficiente para fazer isso, não teria interesse. Eu gosto de viver, por mais difícil que seja, e eu tô muito feliz com essa experiência de estar sem remédio. Eu tô reaprendendo muita coisa, eu tô dando muito mais valor para o meu tempo, para minha vida, para o meu cachorro, para as coisas pequenas que acontecem, para os meus sentimentos, e isso tá abrindo um leque e me fazendo revisitar várias coisas e reaprender várias coisas e mudar totalmente as perspectivas e o que eu espero e o que imagino de mim. É muito louco, eu sinto que eu sou um ser humano novo, descobrindo tudo e tendo que aprender com tudo. Tem sido uma jornada incrível e eu quero muito fazer mais vídeos e falar mais sobre isso e compartilhar um pouco mais dessa minha experiência com vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço muito, foi um prazer. Esse vídeo, de novo, não tem intuito nenhum de me fazer crescer nem nada do tipo, eu só quero conversar e falar sobre essas coisas que eu gosto muito. E se isso chegou em alguém, muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu, até o próximo vídeo.